mais uma treta de blogueiras. Dá pra considerar essa treta uma treta de blogueiras, tá, gente? Mas é uma treta de blogueiras que não é só blogueira, já é celebridade. VTube, Eliezer e Camila Loures. Eu já estou vendo que vai rolar umas opiniões polêmicas da minha parte, porque eu já vi um pouco por alto essa história. Eu vi o Gianluca fazendo react a essa história. Na verdade, essa história tem 2 pedaços, né? Eu vou falar do livro que a VTube tá lançando, né, junto com o Eliezer, que é o vídeo que o Gianluca comentou. E aí, eu falei assim, nem vou fazer esse react, não. Aí depois eu vi que teve uma outra treta fresquíssima, que deriva do livro. Então, o que eu vou fazer? Vou falar do livro, vou dar minha opinião polêmica, vocês já podem me cancelar já a partir de agora, e depois a gente vai pra treta, a treta boa, a treta que rolou agora há pouquinho. Qual é a treta? Primeira coisa, é isso aqui. Eliezer responde críticas à capa de livro com VTube, mostrar a realidade. Não sei se vocês viram, mas Eliezer e VTube estão lançando um livro. Vão lançar um livro chamado Tô Grávida, o que a gente faz agora. E aí, como vocês podem perceber aqui, tá aqui a VTube toda cagada, né, destruída, com a cara de cansada. E o Eliezer arrumadinho com um testezinho de gravidez. E a galera não gostou muito. A galera ficou um pouco chateada com essa capa do livro. Tanto que aqui, ó, no post da Intrínseca, que é a editora, a galera ficou um pouco chateadinha. Vamos ver aqui os comentários. Aqui, ó, essa aqui é Fer Fressato, que inclusive a gente vai ver um vídeo dela. Escreveu assim, que capa triste. Tudo que não precisamos é uma retratação assim na capa de um livro sobre parentalidade. Aí aqui, ó, até hoje lembro do vídeo dela cuspindo na boca do gato. Meu Deus, a garota era uma criança. É livro ou traseira de maço de cigarro? Ai, menina, sem comentários, quais as dificuldades que eles têm? São ricos, pagam babás pra ajudar, devem ter empregadas pra ajudar nas tarefas domésticas. Foi um negócio animado, menina, foi um negócio bem animado, a galera não gostou. E aí, o que mais tem aqui? Ah, que lindo, fotos. Um novo livro, Casal VTube e Eliezer compartilha a jornada tocante da parentalidade através de histórias divertidas e honestas, né? E aí, críticas. Se você não escreve um livro, te criticam. Se escreve um livro, te criticam. E aí, vamos ver o vídeo desse primeiro comentário que tá aqui, ó, Fer Fressato. Eu fui procurar no TikTok e a querida tem opiniões para dar sobre este assuntinho. O quê? Vamos lá. Vai, Fer. Precisamos falar sobre essa capa do novo livro da VTube. Precisamos? Acho que sim, continua. Que ela escreveu junto com Eliezer. Eu confesso que eu fiquei muito decepcionada quando eu vi a capa desse livro, que vai ser publicado pela editora Intrínseca, uma editora que eu sempre admirei muito. E aqui eu não quero falar sobre o conteúdo do livro, porque eu não conheço. Ele está em pré-venda e eu ainda não li o livro. Sempre bom lembrar que essa revolta foi pela capa. A gente não sabe nem o que tá escrito dentro, mas vamos lá. Mas essa capa é um completo desserviço. Eu já comentei no post que eles fizeram lá na outra rede, e no post que eles anunciam o livro, tá escrito assim: em novo livro, o casal compartilha a jornada tocante de parentalidade através de histórias divertidas e honestas. Mas, sinceramente, essa capa não é nem um pouco divertida e nem um pouco honesta. Tudo que a gente não precisa em um livro sobre parentalidade é de uma retratação absurda dessa. Quando eu comentei isso lá, inclusive, teve uma pessoa que falou assim: eu achei muito honesto, sim, porque a gente não precisa mais de romantizações da maternidade. E eu vi os stories da VTube que ela fala isso também. Ela, porque eu não poderia estar na capa com um vestido longo, preto, porque essa não é a realidade. Não, ninguém tá pedindo para você romantizar a maternidade ou romantizar a parentalidade. Mas essa capa especificamente, essa capa tem muitos problemas, e a gente precisa falar sobre isso. Primeiro, que ela tá retratando a exaustão de uma forma romantizada, sim. A partir do momento que você coloca esse nível de exaustão na capa de um livro, porque essa foto retrata um nível absurdo de exaustão. E a exaustão materna não é uma coisa para ser romantizada. A gente não pode dizer que a exaustão materna é uma coisa normal. Apesar de ser uma coisa comum, e sim, em muitos momentos a maternidade... Ai, eu já posso começar a ser cancelada? Já posso? Eu não sei se eu dou minha opinião, deixo o vídeo até o final. Tô em dúvida aqui.
Eu vou dar um pedacinho da minha opinião. Vamos lá, primeira coisa. A gente tem que ter um pouco de cuidado com as palavras que a gente usa, porque a gente banaliza um pouco as palavras. Uma palavra que tá bastante banalizada é a palavra romantização. Romantização é você literalmente pegar uma situação ruim e fazer ela parecer boa, né? Então assim, sei lá, alguém usa droga e aí, cigarro, por exemplo. Você pega uma pessoa fumando um cigarro, feliz, não sei o quê. Aquilo é um pouco da romantização do cigarro. Quer dizer, você trazer uma coisa bonita, chique, sobre uma coisa que em tese tem um lado mais obscuro, que não aparece. Quando a VTube aparece numa capa com uma cara toda destruída, com ali mancha de leite, com a cara sem maquiagem, descabelada, não sei o quê, você pode achar 1 milhão de coisas. A última coisa que você pode achar é que tem alguma coisa ali sendo romantizada. Muito pelo contrário, o que ela tá mostrando ali é aquilo, gente, uma coisa também muito importante, a capa, ela não tem uma única leitura, né? Tem inúmeras leituras e eu vou falar isso depois quando o vídeo acabar. Mas uma das leituras que talvez possa ser feita ali é mostrando exatamente o contrário da romantização, que é você botar uma pessoa que a gente coloca as mães num lugar meio angelical, um lugar onde a maternidade é tudo maravilhoso, onde a mãe ama a criança desde o primeiro momento. E quando a VTube aparece ali, nesse nível de exaustão, como ela tá falando, ela tá fazendo tudo menos romantizado. O que ela tá fazendo é mostrar um lado que é um lado real. E é esse que é meu objetivo deles no livro, mostrar o lado real da maternidade, que é zero esse lado perfeito, lindo, angelical, etc. Então, eu acho aqui que tá sendo utilizado o termo romantização de uma forma equivocada. Ali não tem nenhuma romantização. Muito pelo contrário, quando ela fala ali que a exaustão da mãe não pode ser naturalizada, na verdade é o contrário. Se você mostrasse ela toda arrumada, não sei o que, etc., aí você estaria normalizando a exaustão, porque você tá fingindo que ela não existe. Você tá fingindo que a exaustão ela não existe durante a maternidade. E tem uma outra coisa que ela vai falar, eu vou deixar ela falar, depois eu entro aqui. Mas essa parte da romantização eu já acho bem um pouco equivocada. A maternidade é extremamente exaustiva. Esse nível de exaustão não é normal. E é exatamente por isso que ela tá aparecendo com uma forma completamente contrária ao que é a expectativa de uma pessoa que aparece na capa de um livro. A expectativa de uma pessoa que aparece na capa de um livro é uma pessoa que está no seu melhor, que tá arrumada, maquiada, não sei o quê. Quando ela quebra essa expectativa, inverte essa expectativa e aparece toda cagada, é a última coisa que ela tá fazendo é normalizar. Mesmo que, será que esse foi o objetivo deles? Não sei, muito provavelmente foi. Porque isso aí é uma crítica comum, ultimamente, das influenciadoras de maternidade, falar sobre maternidade real e tudo mais. Isso é um lugar que já virou um lugar pouco comum até essa crítica. Então, eu acho que não tem nenhuma coisa normalizando a exaustão, muito pelo contrário, tá denunciando a exaustão. Nível de exaustão mostra que essa mãe precisa de ajuda. E aí, no mesmo lugar, nessa mesma capa, coloca uma mãe nesse nível de exaustão e um pai de terno, tá? Completamente. Eu tô aqui com o outro celular na mão pra poder olhar direito pra essa capa. E aí coloca o pai de terno, muito sorridente, com teste de gravidez na mão, maravilhoso, sorrindo, lindo, incrível. O que é isso? O que é isso? Você coloca uma mãe nesse nível de exaustão que mostra que ela precisa de ajuda e um pai completamente felizão, que aparentemente não está disposto a ajudar essa mãe. Além disso, isso não retrata... Paramos aqui, essa é a segunda parte. Eu não tô conseguindo entender a crítica, de verdade. Eu não consigo entender a crítica, porque tá muito claro na capa do livro que existe um choque de realidade. Tanto que a capa não só tem uma mãe super exaurida, suja, com a cara destruída, não sei o quê, e do outro lado tem um pai todo arrumado, animado, feliz. Não consigo entender aonde que está a problemática disso. Aí eu preciso voltar numa coisa que eu queria até falar mais pro final, mas eu acho que eu vou falar agora, que é o seguinte. A gente julga o mundo a partir de conteúdos muito pessoais nossos. Eu acho que existe um certo olhar um pouco mais delicado pra essa foto, por ela ser da VTube. Existe já um ranço da VTube, existe um ranço de quem ela é. E aí a gente pode criticar 1 milhão de coisas, que ela monetiza a maternidade dela como se um monte de gente não fizesse, que ela é uma pessoa que tá ali só porque ela quer aparecer, como se um monte de outras pessoas também não fizessem. Mas eu acho que existe um ranço em cima da VTube pra você olhar uma foto que é claramente uma crítica e achar que isso é uma normalização. Quando você olha pra uma foto dessa e vê ela destruída e ele super arrumado e não vê a crítica que tá nessa foto, pelo contrário, você vê como se ela estivesse dizendo
dizendo que, olha, gente, esse aqui é o normal e vamos continuar assim, eu acho que é um pouco falta de cuidado e um pouco tentar esticar de uma forma que não é bem real. Então é isso. Se tivesse, pensem numa influenciadora de maternidade qualquer, que vocês respeitem muito. E coloquem ela no lugar da VTube. Coloca ela no lugar da VTube e o marido dela no lugar do Eliezer. Estaria sendo lida a capa desse livro dessa forma tão negativa? Ou será que o povo ia estar falando, olha que foto genial, olha como ela teve a coragem de aparecer dessa maneira. Logo no livro dela, ela colocar essa cara dela, imagina que coragem pra mostrar e denunciar o quanto a maternidade não pode ser romantizada. Então eu acho o seguinte, tira a VTube dali que vocês vão ver que a análise vai ser completamente diferente. Eu não consigo entender o nível da crítica desse livro. A realidade do casal, definitivamente, ali ele coloca, né, o livro que retrata uma jornada divertida e honesta. Não é divertido e também não é honesto, porque essa não é a retratação deles. Não é a retratação deles. Eles são uma família que tem uma baita de uma rede de apoio. Ela diz que fala sobre isso no livro, né, de quando chegaram as babás, de quando ela começou a ter babá. Olha essa realidade, pelo amor de Deus. Eu fiquei chocada em tantos níveis. Ok, outra coisa. A gente pode apontar que ela tem uma vida 1000 vezes mais privilegiada do que um monte de mãe que tá passando por essa situação? Definitivamente. Não tem como a gente não apontar isso. Agora, apontar isso não quer dizer invalidar a realidade e a vivência dela como mãe. Independente se ela tem ajuda, se não tem, se tem babá, se não tem, ela também deve ter passado as questões dela. E ela tem o direito de contar a vida dela, do ponto de vista dela, da maneira como ela teve a maternidade. Aqui eu entro num outro ponto que eu acho fundamental da gente pensar, que é, a gente acha no Brasil... Primeiro, a gente tem uma dicotomia muito doida, que é, a gente tá num país que não é um país de leitores. Vamos combinar? No Brasil não se lê muito pouco. Tanto que para você entrar numa lista de melhores vendidos, para você estar no topo da lista, você tem que vender uma tiragem ridícula. 40, 50 mil livros. Pensando num país de quase 200 milhões de pessoas, você tem que, para você estar no primeiro lugar, você tem que vender 50 mil livros. Compara com o topo do Spotify. Quanto você precisa de play para você estar no topo do Spotify e no topo da lista de mais vendidos de livros. Então, a gente está definitivamente num mercado que é desse tamanho. Primeiro ponto. Outra coisa é que a gente acha que livro é uma coisa sagrada. A gente acha que só pode escrever livro, assim, pessoas extremamente cultas e pessoas que têm uma profundidade, uma realidade. E aqui a gente entra numa Olimpíada da opressão, que é, já que a VTube tem uma vida privilegiada, ela não pode escrever livro. Tem que escrever livro aquela mãe que tá sofrendo, não sei o quê. Aí você pega uma mãe branca de Pinheiros, que não tem 1/10 do privilégio da VTube, e aí você também vai criticar ela porque ela não é a mãe negra que mora na comunidade. Aí da mãe negra da comunidade, você vai falar, não, mas ela não é PCD. Não, mas ela não sei... Aí você vai limitando o número de histórias que podem ser contadas em livros, como se o papel do livro não aceitasse as histórias de qualquer pessoa. Então, eu acho que esse ponto, eu não consigo, mais uma vez, eu não consigo entender a crítica, porque eu acho que ela é bastante infundada. Qual seria o grande problema? Porque eu estou chocada com a intrínseca de publicar, tem tantos livros melhores para serem publicados. Meus amores, não se enganem. Para você ter a publicação de um escritor indie, um escritor bem menor, né, uma história bem menor que vai vender menos, precisa de um livro como a VTube, precisa de um livro de influenciador, de celebridade, porque não se enganem, são esses livros que bancam o mercado. O mercado sem esses livros, é esse dinheiro que faz com que a Intrínseca ou qualquer outro selo de livro consiga depois lançar um livro que vai ser um fracasso de venda, mas que é muito bom de um lado teórico. E outra coisa, não é só uma pessoa especialista que pode falar da vivência dela de maternidade, porque isso não é um livro didático. A VTube, eu tenho certeza que não tá lançando um livro que é um grande manual didático pensando a etimologia da maternidade, a ontologia do que é o termo ser mãe. Ela não tá pensando isso, ela tá simplesmente fazendo um livro para os fãs dela. Os fãs dela vão querer comprar o livro para saber da história dela porque acompanham ela. Mas a gente tem um pensamento tão equivocado sobre o que é livro, quem pode escrever livro, o que pode ser ou não pode ser vendido, se eu gosto ou não da pessoa que tá escrevendo o livro. Imagina, gente, se eu falasse, é um absurdo, uma historinha de adolescente tipo Crepúsculo,
Crepúsculo ser escrita quando tem Machado de Assis aí sendo escrito também. Dá pra imprimir os dois, e eu tenho certeza que é o Crepúsculo que banca depois o Machado de Assis ser publicado. Então não sejam crianças nem imaturos nessa hora. Não tem nenhum absurdo na capa desse livro, não tem nenhuma grande questão. E eu não tô aqui defendendo a VTube, não, até porque eu nem acompanho tanto o trabalho dela. Sei que ela fala bastante de maternidade depois que a Lua nasceu, mas não acompanho o trabalho e não tô aqui julgando se é bom ou se é ruim. Eu só tô dizendo que ela tem todo o direito de escrever. A Intrínseca muito espertamente pegou esse livro pra ser publicado, e eu tenho certeza que o livro dela vai mover bastante ponteiro ali, porque senão a Intrínseca não tava botando dinheiro nisso, tá? Então, ficou chateada com a minha opinião? Que pena. Vamos terminar, que ainda tem vídeo. Porque isso é tão absurdo. E o pior é a romantização dessa exaustão. Gente, isso é Não tem romantização nenhuma. muito sério. Exaustão não é normal. Exaustão não é amor. Exaustão, nesse nível retratado, é uma coisa que você precisa procurar ajuda. E aí a capa mostra como se o pai não estivesse ali para ajudar. É tão absurdo. Porque essa é a realidade de 95% dos casais das mulheres no Brasil. E eu não consigo entender o porquê que fizeram isso. É tudo pelo marketing? É sério, é tudo pelo marketing? É pra gente colocar mais gente vendo? É pra dar polêmica? Pra ter tanto comentário? Mas isso é ruim, entende? Porque aí uma mulher que está nessa situação e está precisando de ajuda, vai olhar a capa do livro da VTube e vai lá falar, ai, não, é normal. É normal ficar assim. É normal. Nossa, isso é esticar muito o conceito de uma capa de livro e o nível do estrago que uma capa de livro pode fazer. E aí, ela comenta isso em algum momento no vídeo, que ela fala assim, um monte de gente comentou, inclusive no comentário que eu fiz lá na Intrínseca, dizendo, essa é a realidade. E aí, uma coisa é, isso deveria ser a realidade? Não, mas os fatos são os fatos. A realidade é essa. Mais uma vez, não está sendo colocado, eu tenho certeza absoluta, o toba na esquina, se o objetivo dessa capa não foi criar essa polêmica. Óbvio. Ao passar o dia inteiro assim, nessa situação, sem nem tomar um banho, porque é isso que parece, né? Apesar ela falar, porque eu tô feia. Na verdade, a foto é muito bem produzida, né? Então, ela se montou para ficar feia. Então, a foto é muito bem produzida. Eu não tô dizendo que ela tá feia. Ela tá mostrando uma realidade de um absurdo, de uma exaustão absurda, que não é normal. E uma mulher que olha isso vai achar que a VTube passou por isso, é uma fase que vai passar. Não. Eu não consigo entender de verdade, assim, com todo o amor, tá? Eu tô fazendo esse comentário, não tô em momento nenhum. Eu entendo que eu acho que ela deve ter os conteúdos dela, as vivências dela, pra tá trazendo um pouco desse ponto. Mas, como seria uma capa ideal desse livro, se não fosse essa? Seria a VTube normal? Assim, ó, com cabelinho liso, arrumadinha, maquiada e sorrindo assim, ó. Aí eu poderia dizer, olha só, ela tá falando de maternidade real e tá com essa cara feliz no coisa. Você entende como? Não teria como a VTube fazer uma capa que não fosse criticada de alguma maneira? Todas as capas que ela fizesse, em algum momento eu poderia falar a mesma coisa. Se ela fizesse uma capa feliz, eu poderia chegar pra ela e falar a mesma coisa. Como você está fazendo um vídeo de maternidade, um livro de maternidade com uma capa feliz? No final das contas é sobre a VTube, não é sobre a capa. Não é. Se você está nesse nível de exaustão, você precisa de ajuda. E você tem, se você tem um pai presente, esse pai deveria estar disponível para ajudar. Eu me lembro no puerpério o quanto em alguns momentos era tão exaustivo, mas era exaustivo para os dois. Eu tenho fotos que, coitado, meu marido ele parece mais exausto do que eu. Porque isso Porque você tinha um marido que estava presente. Isso não é realidade. Muitas vezes o pai não tá nem, assim, às vezes ele tá ausente presente, ele tá lá e não tá lá, e às vezes nem tá lá. Então é isso, eu acho que assim, existe aqui um leve pensamento um pouco elitista de quem pode escrever e quem não pode. E aí eu entendo toda a crítica que ela tá fazendo, mas eu acho que essa crítica tá deslocada um pouco. Comum, entende? Não é normal o que tá sendo retratado aqui. Não é normal. E por mais que o livro seja muito legal e por mais que o livro vá falar sobre isso, essa capa abre uma margem para mulheres acharem que isso é ok, e isso não é. E não precisava dessa capa, porque tem tantos livros que mostram relatos reais, de mães reais, que são lindos. Inclusive no Clube Maternidade, que é um dos meus clubes de leitura, tem o livro Mãe Fora da Caixa, que é uma graça de um livro, e ele tem uma capa lindíssima. Ele tem uma capa afetiva. Não precisava dessa capa, não precisava disso. E não é normal. Esse nível de exaustão materna não é normal.
Não é para romantizar a maternidade, mas também não é para romantizar a exaustão. A exaustão não é uma coisa que você precisa passar dessa forma. Inclusive, esse nível de exaustão, ele gera um alerta para algumas doenças do puerpério que são extremamente sérias e que deveriam ser faladas. Então, por favor, não olhe para isso e ache que é normal. Não, não é normal. Essa capa não é normal, essa capa não é legal, essa capa não é divertida, essa capa não é honesta. Não precisava dessa capa, é um completo desserviço. Não quero nem falar sobre... Olha os comentários lá na outra rede desse post, os comentários que estão falando sobre os autores nacionais. Não é nem sobre isso que eu quero falar, porque eu realmente acredito. Tá vendo? É esse papo de quem pode ou quem não pode, quem deve ou quem não deve. Mais uma vez, se existem autores nacionais muito bons e desconhecidos para serem publicados, eles só conseguem ser publicados porque a VTube faz livro. Porque a VTube, porque o Felipe Neto, porque a Kéfera, porque a Jutjut, porque todas essas pessoas fazem livro. E é isso que banca. Eu tenho certeza absoluta que ela deve ter um trabalho lindo. Ela, pelo visto, ela tem um clube de leitura sobre maternidade. Tenho certeza absoluta que ela não lê, ela não vai ler o livro da VTube, não deve nem fazer sentido para a realidade dela, mas eu acho que existe aí um deslocamento dessa crítica de talvez não entender para quem o livro é, com que direcional, e também eu acho que existe um pouco de má vontade de entender a capa. Gostaram da minha opinião? É isso. Vai lá conhecer o trabalho dela. Ela é uma pessoa que provavelmente faz um trabalho muito legal. E pessoas que não querem ler o livro da VTube, mas queiram falar sobre maternidade, provavelmente a Fer Fressato Livreira deve ter um conteúdo bem legal. Aí, meninas, aqui tem um comentário deles. Eu até peguei aqui, porque pelo visto, obviamente, a gente sabe que isso aqui deu uma puta polêmica. E aí eles fizeram um comentário exatamente sobre isso. Vem aí. A capa do nosso livro causou, né, amor? Deu o que falar, né, amor? Mas, antes de falar da capa do livro, quero dizer que o livro já está em pré-venda e nós lançamos nas livrarias dia 2 de setembro. E esse vídeo aqui nós estamos gravando para responder os comentários de vocês, que foram muitos, né? E finalmente falar o que a gente quis dizer com essa capa. E do que se trata o livro também, que é o principal. O livro pode até ser bom, mas a capa tá de doer. Tá de doer mesmo, mas é porque causa um incômodo, né? Esse incômodo, quem sabe, não vai fazer as pessoas repensarem um pouquinho, talvez até gerar mudança dentro de muitos lares sobre as relações parentais. Tá aqui, gente. É óbvio que é sobre isso a capa, pelo amor de Deus. É óbvio que a capa é uma crítica. Independente, ok, pode dizer, porque ela não passou por isso, porque isso é falso na realidade dela, porque não sei o quê. Mas é óbvio que a capa é uma crítica, pelo amor de Deus. Porque, de verdade, muita mãe se sente assim. É muito É isso. Que a gente imagina a capa. A realidade de muitas mães é essa. O dia a dia nem sempre é bonito como a gente imagina. O dia a dia, às vezes, é realmente a mãe um pouco mais cansada, né, amor? E o objetivo do livro é justamente esse, é mostrar a disparidade, né, a diferença. Pô, quinta série, gente, é só olhar pra imagem, uma imagem clara. De como um homem e a mulher vivem o processo de se tornarem pai e mãe. Óbvio. Tanto que nós escrevemos o livro de maneiras separadas. Eu não sei o que ela escreveu, ela não sabe o que eu escrevi, e é a nossa visão do homem e da mulher sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo assunto, sobre a mesma situação. Isso, a minha intenção foi realmente causar um alívio para muitas mães, para elas falarem, nossa, realmente passei por isso, me senti assim, nossa, eu lembro exatamente como foi meu puerpério, às vezes eu me sentia assim. E aí pode ter essa crítica do tipo assim, Pô, Vitor, pelo amor de Deus, você quer comparar você com uma mãe que, sei lá, tem 3 filhos e trabalha 8 horas por dia, é uma mãe solo? não dá pra comparar, é óbvio que não, entendeu? Óbvio que não dá. Isso dá pra ser uma crítica, mas ainda assim, vou te falar uma coisa, gente, que às vezes é difícil de ler. Às vezes as coisas não são pra gente. Às vezes esse livro tá sendo escrito pra um monte de gente igual a VTube, com a mesma classe social, com o mesmo dinheiro, com a mesma quantidade de babá. E essas pessoas também consomem livro, entende? Tem tanto livro bosta ali na livraria. Vocês já foram à livraria ultimamente? Pra ver a quantidade de absurdo que tem lá? Vou te falar que o livro da VTube eu acho que não deve ser o pior. Vocês já viram a quantidade de livro de coach que tem lá? E tá lá, ó, vendendo pra caramba. Assim, não me senti tão bonita, fiquei muito cansada. E o Eli também trazer para os pais uma responsabilidade maior, e não que em todos os lares seja assim, tá? Pode ser que na sua casa o seu marido seja um super paizão como o Eli é, mas infelizmente ainda é a maioria assim.
que, gente, a maternidade é maravilhosa. A maternidade não é só isso. Eu entendo as mães que ficaram chocadas. Nossa, isso aqui não é ser mãe, você não me representa. Não me representa também todos os dias. Muito pelo contrário, o amor que eu sinto pela minha filha, ser mãe é a melhor coisa do mundo. Olha que louco, a gente tá ainda numa discussão tão básica. É tão básica a discussão que ela, talvez a maior quantidade de hate que ela recebeu, não foi das pessoas que falam de maternidade real e falam, meu Deus, olha como a exaustão não pode ser normalizada. Pelo contrário, o que deve ter tido de mulher que se incomodou porque concorda com esse lugar da angelicalização, com o endeusamento da maternidade. Outro dia eu tava vendo um TikTok de uma menina que falou que ela tava com 11... Não sei se vocês viram esse TikTok. Que a menina tava com 11 semanas de gravidez e até então o amor pela filha não tinha aparecido. Essa menina tá sendo escorraçada no TikTok. Escorraçada nos comentários. Falando que é um absurdo. A mãe ainda tem coragem de postar um negócio desse. Imagina a criança depois. Gente, isso que é falar sobre maternidade real. É falar sobre coisas que as mães são proibidas de falar. E eu tenho certeza que um monte de mãe se incomodou com essa capa pelo contrário do que tá sendo da crítica que a gente ouviu agora. Eu escolhi aquele vídeo porque é um dos maiores vídeos do TikTok e porque também é um dos comentários em destaque no post da Intrínseca. Por isso que eu escolhi aquele vídeo específico. Mas eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que se incomodou pelo contrário. Se incomodou por ela estar manchando, entre muitas aspas, a imagem da maternidade. Pra mim. É a coisa mais incrível. Mas eu acho que isso vocês já sabem. O que vocês não sabem é como foi difícil em muitas partes. E é isso que eu acho que as mães falam pouco e que a gente precisa estar se abrindo para realmente ajudar umas outras. E esse comentário aqui resume exatamente isso que nós acabamos de falar. Que é, gente, mas essa capa é de extremo mau gosto, além de machista. E a gente Óbvio, o objetivo da capa é esse. concorda. Muito, super. Só que, infelizmente, é a realidade de muitas famílias no nosso Brasil e pelo mundo afora. A gente não pode fechar os olhos para isso. A sociedade é muito machista e, infelizmente, a verdade dói, gente. E concordo que nós já evoluímos muito na questão do parentar, principalmente na questão de ter o pai presente, mas eu acho que é sempre importante a Ainda gente tem um longo reforçar. caminho. Exatamente. Tem não sei lá quantos mil likes nesse comentário. É livro ou traseira de maço de cigarro? Genial esse Nossa, não comentário. acabaram comigo. Amor, mas você tá acabando da capa. Mas acabaram mais ainda. Querem dizer que eu sou traseira de maço de cigarro? Não, é o que eles Amor, fizeram- traseira o de que- maço de cigarro, as pessoas estão Não. doentes, assim. Calma também, Não, né, mas gente? O que eu acho que eles quiseram dizer com esse comentário foi que o livro, a capa tá meio que anticoncepcional, sabe? O que é o máximo, eu acho que é muito válida a capa ser dessa maneira. É uma crítica, mas é uma crítica que reforça exatamente o valor da capa. Mas foi a nossa intenção. O Pix da VTube ainda não caiu, tá, gente? Eu já sei que eu já vou receber esse comentário. O Pix dela caiu, ainda não caiu o VTube, tô esperando o Pix cair. Não, gente, tá? Ela foi proposital. Se quiséssemos uma capa linda, perfeita, a Vi estaria maravilhosa, maquiada, Eu usaria de salto essa foto alto. aqui. Inclusive, se você tá sentindo falta da Vi bonitona, é só você virar o livro aqui, a contracapa, ela tá aqui, ó, de cabelo feito, maquiada. Inclusive, toda a equipe da editora, quando eu falei que eu queria estar assim na capa, eles falaram, você não entendeu errado, não? Você não tá querendo dizer que essa foto é pra capa e essa é pra traseira? Eu falei, não. Vai ter declaração das babás, amor? Com certeza, gente. Vai ter declaração das babás, vai ter como foi a inserção das babás, o porquê, como Histórias foi, com as histórias babás. com as babás. Tudo, gente. A gente não tem vergonha nenhuma disso. E muito pelo contrário, a gente entende o que quiseram dizer com esse comentário, muitos deles parecido, como se tipo, nossa, ela ficou assim, mas ela tem babá. Gente, eu te garanto que se uma mãe tem 5 babás, a responsabilidade da mãe sempre vai ser dela, né? Afinal- E a gente contou também, porque o meu puerpério também foi sem babá, né? A gente colocou a babá no meio ali do meu puerpério. E como foi essa diferença, como eu tive uma rede de apoio, eu falei tudo, gente. Até porque eu sou a pessoa que mais fala. Se eu pudesse, todas as mães teriam uma babá, porque realmente ajuda muito, né? Bolsa babá. Minha babá, minha vida. E tem uma coisa importante também para falar, que as pessoas falam muito, ricos, famosos, tem rede de apoio, tem isso, tem aquilo. Mas, gente, nessa equação de parentar, quando você tem um porpério, a amamentação, os desafios, as mudanças do corpo, as mudanças psicológicas, isso independe de situação financeira. Isso Mais ou menos. Não depende não. Depende bastante da situação financeira. Qualquer um. é para qualquer um. Agora, para a gente fechar. O peso da maternidade parece todo sobre ela. O livro discute o que exatamente? Patriarcado? KKKKK. Sim, gente, também. Eu acho muito importante a gente trazer no livro por que o homem não cuida.
Ou não sabe Ou cuidar. não sabe cuidar, exatamente. Ninguém ensinou ele? Por que a paternidade participativa ainda não é presente nos lares? Porque ainda as decisões com a criança ficam sempre com a mãe. Da onde vem tudo isso, né? Então, assim, acho muito importante a gente levantar essa discussão para frente, porque se a gente pega os números de crianças que não são registradas com o pai, ou que o pai desaparece quando descobre que nasceu, né? Que tá grávida. Que tá grávida, eles são alarmantes. E, tipo, nós já passamos anos e anos, luz, e ainda assim esses números continuam tão assustadores. Bom, acho que deu pra entender. Eu preciso fazer esse comentário de novo. Eu não duvido absolutamente nada de que muitas pessoas que fizeram essa crítica à capa são pessoas com um mínimo de uma capacidade de interpretação de texto. A gente sabe que tem muita gente que não tem capacidade, a gente tá num país também que o analfabetismo funcional, que é basicamente aquela pessoa que até sabe ler, mas não sabe interpretar minimamente o que tá lendo, não tá entendendo. E aí quando você vai falar também de algo que é simbólico, conceitual, você vê uma capa dessa, você conseguir entender qual é o conceito por trás, a gente tá num lugar onde realmente tem muita gente que tem bastante dificuldade disso. Mas eu sei que muita gente que fez a crítica pode ser que tenha aí uma grande capacidade de interpretação. Me choca um pouco alguém olhar pra essa capa e achar que essa capa está naturalizando a diferença entre os dois, dizendo que é assim mesmo, que assim deve continuar. Gente, antes de ouvir qualquer crítica, eu bati o olho na capa e falei, a capa é uma crítica entre a diferença dos papéis de mãe e pai na relação. Eu acho que assim, é um símbolo tão básico que me choca um pouco alguém não ler dessa maneira. Não tô dizendo que essa é a leitura certa, mas eu acho que assim, é um lugar tão comum da crítica feminista que eu acho que qualquer pessoa bateria o olho e leria dessa maneira. Mas, a partir do momento que existe uma pessoa nessa capa que a gente não gosta, mesmo de uma forma inconsciente, a gente vai buscar uma forma mais negativa de ler a capa. Tá bom, queridas? E aí, depois desse momentinho, né, já abandonaram o vídeo falando, pelo amor de Deus, hoje a Pasquale tá cantando, a gente vai pra fofoca. E a fofoca é qual? A fofoquinha é que a VTube, ela tá lançando uns vídeos contando pedaços do livro. Porque o livro é sobre a experiência da maternidade dela. E aí, menina, a VTube tá fazendo umas ceninhas pra remontar momentos da maternidade. E uma das ceninhas, eu não vou nem comentar, eu só vou mostrar primeiro a ceninha, que é essa aqui. Com o Eliezer com um casaco belíssimo da Gucci. Mas isso aqui é a paternidade real. Mentira, aliás. Amiga, estão perguntando aqui no chat por que você não quer falar quantas semanas você tá de gestação. Tum. Então, eu não acredito que ela deixou pra perguntar no final o que eu pedi pra não perguntar. Bom, mas pelo menos você conseguiu se sair bem dessa. Imagina se você não pensa na hora. Tá, mas eu tive que mentir. Agora eu vou ter que sustentar isso até o final da gravidez. Você entendeu? Eu não quero que saibam a verdade, é direito meu. Não, e o pior é que ela fica pagando de amiga sua pela internet. Não, sabe o que é o pior? Ela pergunta 3 vezes, tem alguma coisa que você não quer falar? Eu falar pra não perguntar, ela vai e pergunta. Aquela desculpinha de, ai, o povo que perguntou aqui no chat. Ah, me poupe, vai. Me poupe. Ó, sem noção, é isso que ela é. Ranço eterno. Ranço. Da onde é esta cena? Fantasia. Lua Atenção. vinha com muito... Esse aqui é o Podcats, que é o videocast do Lucas Guimarães e da Camila Loures. E aqui está um pedacinho desse videocast. E o mesmo casaquinho da Gucci. Paternidade real. muita saúde, porque isso aqui, amor, não vai faltar. Não vai. Na verdade, o meu não é uma pergunta. Não é uma pergunta, mas que o povo que mandou. Hoje que eu coloquei a caixinha. O povo falou assim... Na verdade, não é uma pergunta, é uma facada. Camila pergunta pra ela por que ela não quer contar os meses que ela está. De coisa. Eu tenho não diria nem que é uma superstição. Eu diria que é uma coisa, talvez, de energia. Por exemplo, quando eu vou fazer uma cirurgia. Quando eu vou viajar. Quando eu vou fazer alguma coisa que eu acho que a energia negativa das pessoas podem te prejudicar. Eu não conto. Então, eu sei que se eu falar assim, gente, vou ter o neném tal dia, tá programado pra tal mês. Eu sei que vai ter gente, graças a Deus, 90% do meu público tá torcendo
positivamente pela gravidez, mandando só energia positiva. Mas a gente sabe que a internet tem energia ruim. Eu quero aparecer. Nasceu, gente. Nasceu, tá aqui no mundo. E não quero falar, estou aqui no trabalho de parto, porque eu acredito muito na energia das pessoas. Eu e Lynch acreditamos muito nisso. E foi uma decisão que a gente tomou em conjunto em não falar sobre isso, justamente por conta disso. Porque as pessoas vão ficar falando, ai, tá vindo. Ai, tá contando semanas. Ai, ela vai entrar numa fase que é prejudicando isso aqui. Ai, vai mudar pra essa fase. Agora ela não pode fazer isso porque tá na fase tal. O povo palpita demais, a maternidade é minha. Então tem coisas que eu tenho direito de escolher que eu quero falar e não quero. E isso é uma coisa que, na minha vida, eu tenho como lição. Desde que eu tenho essa carreira... Desde que eu trabalho com a internet. Quando nascer, tem coisas que eu não falo. Até mostrar a minha filha. Eu acho que eu vou ter um certo receio no começo. Claro que eu escolhi... até fazer um Instagram pra ela, ter as recordações ali. Mas foi porque, de início, eu falei pra ele, esquece. Não vou mostrar a lua. Esquece, ninguém vai saber da gravidez. Aí, eu virei e falei assim, quer saber? Eu acho que pra ela, eu vou ter que tornar isso da forma mais leve possível, porque não tem pra onde essa filha correr. Sim, ela vai nascer no meio artístico. Ela tem os pais artistas, tem os pais de figura pública, não tem pra onde ela correr. Então, se eu tornar logo de início pesado, tipo, escondendo ela e fugindo, ela vai ter medo. E dá medo, dá. Mas eu acho que se a gente conseguir deixar da forma mais leve, é o que eu gostaria pra ela. E ela vai ter o livre-arbítrio de escolher, quando ela for maior, né? Claro, a escolha de quero seguir essa carreira, não quero seguir essa carreira. E ela vai ter como escolher. Se eu respeito muito as mães que não mostram, que escondem, mas eu tenho certeza absoluta que é muito difícil pra elas. Porque não deve ser fácil. Ser pública e esconder. As nossas decisões como pais da Lua tá muito em cima disso. A gente conversa muito sobre isso. Porque, por exemplo, ela vai nascer com uma condição imposta a ela. Ser uma pessoa famosa. Sem ela escolher. Sem ela escolher. Vocês entenderam, né? Da onde é o corte. O ranço eterno é da Camila Loures. Supostamente, a VTube pediu, antes do videocast começar, para que esse assunto não fosse tocado. Pelo visto, era uma coisa que estava acontecendo. Ela não dizia de jeito nenhum quantos meses ela estava de gravidez. E aí, pediu para que não fosse perguntado isso. Nos últimos segundos, como vocês podem ver aqui, ó, de 2 horas e 36 minutos, a pergunta foi feita em 2 horas e 29. Então, foi literalmente nos últimos 10 minutos de programa. A pergunta bomba veio, pra caso ela ficasse puta e tivesse que levantar, pelo menos o programa tava entregue. A Camila Loures fez na maldade? Eu não vou dizer que sim, mas acho que com certeza. E eu acho uma outra coisa. Eu já vou perder o Pix da VTube, gente, calma. Eu achei a resposta maravilhosa. Eu, inclusive, se fosse a assessora de imprensa da VTube, ia falar, deixa ela perguntar, porque a resposta é ótima. Ela tem todo o direito de não querer dizer, tem todo o direito de não querer que as pessoas pressionem ela. Inclusive, acho que ela faz bem em ter usado o programa pra falar sobre isso. Não entendo por que isso gerou tanta revolta. Entendo que eu acho que era um assunto delicado pra ela, mas eu acho que ela se saiu muitíssimo bem. Deu uma merda geral esse vídeo, porque ela pegou essa parte que não sei se era publicamente já sabido que ela ficou puta com essa situação, mas esse vídeo deixa de uma forma bem clara e evidente que o negócio não foi legal. E assim, é um vídeo que é um ataque direto a Camila Loures. Não tem nenhuma coisa conceitual, assim, que nem a capa do livro. Não, essa aqui é tipo assim, uma bazuca apontada na cabeça da Camila Loures. É fato que isso foi isso que aconteceu. Não tem nem como dizer que não. E aí, a VTube se pronunciou. Inclusive, ela não só se pronunciou, como ela apagou o vídeo. Bom dia, gente. Antes de sair, eu tava lendo os comentários de vocês do vídeo que eu postei ontem da pílula do livro, da cena do podcast, e vocês têm razão. Eu errei, tipo, muito. Vocês têm razão. Eu acho que eu tava movida, essa é a verdade. Eu tava movida com uma leve raiva, que eu nem pensei. Eu não pensei no hate que ia dar na Camila, eu não pensei em nada. Eu escolhi algumas cenas que eu conto no meu livro, que o livro é sobre a gravidez da Lua, por isso que é algo tão antigo, pra reproduzir. E eu escolhi essa cena porque não pensei. Eu não pensei na Camila, não pensei em nada. Eu só escolhi essa cena porque foi um momento muito impactante pra mim, já vou explicar o porquê. E eu já fui uma pessoa que levou muito hate, e eu nem pensei nisso, eu não pensei nela, eu já passei muito por isso, e não é o que eu quero passar pra vocês, então já pedi desculpas dela no privado, estou pedindo desculpas aqui publicamente, já apaguei o vídeo, e errei mesmo, assim, acho que quando a gente dá uma dessas, faz uma merda dessas, a gente tem que, no mínimo, pedir desculpas, né? Tá preparada, VTube, pra pedir o Pix de volta? Porque esse Pix vai retornar. Desculpa, mas assim, quem tá acreditando nessa história? Meu amor, você não tá... Assim, a raiva é uma coisa que dá e passa.
Pra você ter feito isso, você teve que... Primeiro tá escrito no livro. Você disse que você tirou essa pílula do livro. Isso tá escrito no livro. Segunda parte, você teve que escolher isso aqui e roteirizar isso. Você teve que juntar uma equipe de filmagem, ou juntar uma equipe de edição, aprovar o roteiro, aprovar a edição, aprovar subir no seu Instagram. Se essa raiva tava acontecendo, foi uma raiva que durou pelo menos uma semana aí. E isso é de uma coisa que aconteceu há bastante tempo atrás. Então é uma raiva que tá se alimentando bastante tempo. Eu acho que não tinha raiva que te cegasse de ver que esse vídeo era um canhão apontado pra Camila Loures. Que ia dar hate nela, não ia dar hate, eu acho que tenho certeza absoluta que você sabia o que esse vídeo ia dar. Você tá num vídeo falando com ranço eterno, essa fulana ainda finge que é sua amiga na internet. O texto é extremamente agressivo. Então, desculpa, eu acho muito difícil acreditar que você não imaginava no que ia dar. Eu acho, quem sou eu pra achar, mas eu acho que você devia ter sustentado a história. Tá bem claro pra mim aqui, e aí eu já tô aqui até pegando o telefone pra devolver o Pix, porque eu já defendi bastante, agora eu vou... Se me atacar, eu vou atacar. Mentira. Eu acho que tá bem claro aqui pra mim que você só apagou o vídeo porque a galera não gostou. Porque você tinha bastante consciência do que tava fazendo. Eu, na boa, eu sustentaria. E daí? Minha filha, como você falou, você já recebe hate o tempo inteiro? Eu acho que a única coisa ruim é que realmente o hate tava indo pra Camila Loures. Só que assim, tem muita gente também discordando de ambos os lados. Pegou mal o vídeo? Pelo visto, pegou. Mas, eu, se fosse você, teria botado no ar e falado, gente, foi isso que aconteceu mesmo. Beijão, Camila Loures, você me perdoa, até porque você vai falar daqui a pouco, eu já vi esses stories, que vocês não são mais amigas. E realmente, é algo muito antigo. Nossa, por que ela trouxe isso agora, né? Realmente, é porque o livro conta coisas antigas, né? Da minha gravidez da Lua. Se isso tá no livro, quando o livro sair, vai aparecer esse trecho. Talvez não tivesse o mesmo poder destrutivo que o vídeo, mas esse trecho tá escrito no livro. E eu escolhi 5 momentos pra reproduzir, né? E esse foi um dos momentos que eu realmente me senti muito traída. E ela sabe que eu me senti... Então, bicha, então sustenta a história. Sustenta. Se você sentiu que isso foi o ó da parte dela, que ela foi escrota, sustenta. Muito traída, porque eu não tava em nenhum podcast, eu tava vivendo outros cancelamentos com a gestação da Lua, que ninguém levava a sério, falava que o Eli ia ser um péssimo pai, vivi várias coisas. Tava num caos de cancelamento, eu e o Eli, na época, e eu não tava indo nenhum. Eu fui nesse dela, porque eu considerava ela uma amiga, me senti muito segura pra estar lá, e falei pra ela, olha, não pergunta quantas semanas eu tô, não pergunta por que eu não quero falar quantas semanas eu tô, não pergunta nada disso. Porque ela sabe o motivo real do porquê. O motivo real não é esse que eu dei na hora. Na hora eu tive que inventar alguma coisa, porque tem um motivo por trás muito pessoal. E eu fiquei muito magoada que ela esperou o final do podcast pra perguntar. E isso, eu fiquei com muita raiva. Então, isso é muito zoado. Se você inventou uma história ali, inventou uma história muito boa, parabéns, porque eu acho que convenceu bastante. Inclusive, imagino que você deve ter uma equipe de assessoria que talvez já tenha te brifado disso, ou você pensou nessa resposta ali, mas eu achei a resposta perfeita. Quem tá, inclusive, levantando a lebre de que essa história não é verdade, que aquela resposta que você deu, muito boa por sinal, não é verdade, é você agora. Então, é aquilo. Se tem uma outra coisa que a Camila Loures sabia, de uma coisa super pessoal, ela falou, foi escrota, eu acho que você devia sustentar a história. Mas eu acho que ela te deu uma grande oportunidade de você contar uma história boa, pra justificar. E como eu tive que escolher algumas cenas antigas pra contar agora, eu acabei escolhendo essa sem pensar nela. E acho que é isso, né? Eu tô realmente... Porra, filha. Eu tô tentando manter o Pix aqui. Contextualizando pra vocês, agora que a bosta já foi feita, né? O porquê que eu também, do nada, revivi isso, assim, né? Porque eu realmente tava fazendo cenas do livro e acabei escolhendo essa e, como eu disse, não pensei nela. Já pedi desculpas, já fiz o que eu podia fazer, já apaguei o vídeo, a bosta já foi feita. Nós não somos mais amigas, né? Obviamente. Depois de tudo isso, acho que ficou bem claro. Nós não somos mais amigas, aquilo me magoou muito, né? E nem era porque eu tava grávida, que falam que grávida leva pro coração. Acho que foi porque realmente tava muito frágil naquela época e eu não gostei do que foi feito. Mas não... Eu continuo errada em vir trazer isso assim, instigando hate a alguém, sendo que é uma coisa que eu já passei muito e sei o quanto é doloroso. E, inclusive, vocês estão me xingando agora, né? Então, é justo. Nada mais justo do que eu levar uns xingamentos agora por ter feito isso. Então, tá tudo certo. Peço desculpas pra vocês também. As pessoas que gostam da Camila, que seguem a Camila também, peço desculpas, tá bom? E é o que eu posso fazer agora. E não agir mais por raiva. Nunca mais agirei na raiva. Vou pegar o Pix aqui. Se esse vídeo tinha algum objetivo, esse objetivo era trazer atenção para o livro e mostrar que o livro não só está falando da maternidade, como também tem coisas de bastidores polêmicas que ninguém sabe. Se esse era o objetivo, e eu tenho certeza absoluta que era o objetivo do vídeo, ele foi concluído com sucesso. Com o vídeo no ar ou não. Então, o vídeo se propunha a uma coisa e ele, para que ele existiu, foi feito com bastante sucesso. Como desagradar todo mundo ao mesmo tempo em um vídeo? Um próximo livro da Beta Boechat tá vindo aí
nas editoras. Eu não vou aparecer feia na capa não, gente, porque eu acho que isso é um pouco difícil demais pra mim. Eu posso até tentar alisar meu cabelo, tirar o triondas, talvez. Ai, acho que não. Me segue no Instagram, faz esse favor. Obrigadinha. Beijo.